Olá galera, sejam todos bem-vindos ao meu podcast, A Caminhada de um Reikiano Xamânico Estrelar. Hoje a gente vai com o tema 10 erros que todos os reikianos cometem no início da sua caminhada. Hoje o podcast será transmitido ao vivo aqui pelo YouTube, será maravilhoso. Vou comentar aqui sobre os 10 erros que todos os reikianos cometem no início. Escutem essa música e curtem ela. Enquanto isso, vou me retirar um pouquinho daqui. Meu podcast é composto por mim, Eduardo Scarpari Gomes, composto aqui pelo meu cameraman, composto aqui pelo meu cocar maravilhoso, que traz a energia do cocar pra mim, que traz a energia dos índios. Deixa eu só baixar a música um pouco aqui. Composto pelo meu índio, pela minha índia, pelo meu animal de poder, o pavão, e também pelo meu animal de poder que sempre está comigo, o urso. Então a gente vai dar um início a um novo projeto que eu vou transmitir esse podcast também, ele ao vivo aqui no Instagram, que depois vai ficar disponibilizado lá no canal do YouTube. Por isso que ele está invertido aqui na posição para vocês, está invertido aqui no Instagram, porque depois ele vai lá pro YouTube, o podcast, perfeito? Vamos começar ele falando sobre os 10 erros que todos os reikianos cometem no início. O primeiro erro que os reikianos cometem no início, qual é o primeiro erro que ele comete no início? É de não se auto-aplicar antes da sessão. Edu, como assim, Edu? Eu tenho que me auto-aplicar durante a sessão? Sim, é muito importante a gente se auto-aplicar quando a gente vai iniciar uma sessão de Reiki. Por quê? Pra gente manter o nosso canal limpo, pra gente manter o nosso ambiente limpo, pra gente manter nós limpos. Então é muito interessante, tá vindo o paciente, você agendou ele para as 13 horas da tarde. Então vá para sua sala meia hora antes, se auto-aplica o Reiki, principalmente no seu cardíaco e no seu plexo solar. Faça essa auto-aplicação que ela vai aumentar a sua energia, ela vai começar a expandir a sua própria energia, para quando o seu paciente chegar, você já está com o seu canal limpo e você já pode aplicar a total energia para outra pessoa. Então é muito interessante você se auto-aplicar primeiro, para depois aplicar na outra pessoa durante a sessão. Então é muito interessante você fazer isso. Muitos reikianos hoje cometem esse erro de não se auto-aplicar antes da sessão. Então é muito interessante fazer essa auto-aplicação, tá? Esse é o primeiro passo, assim, quando vocês começam a atender os seus pacientes, beleza? O segundo erro que os reikianos cometem, qual é? É de não lavar as mãos antes e nem depois da sessão. Por que, Edu, lavar as mãos? Por que tem que lavar as mãos? Vamos lá. Por que a gente tem que lavar as mãos antes e depois da sessão? Porque, gente, a nossa mão carrega muita energia, carrega muitas bactérias também, como a gente está passando por esse momento, que a gente tem que estar sempre higienizando as mãos. E quando a gente vai lavar as mãos, a gente está utilizando o elemento água. O elemento água é limpeza, é cura. É a cura física, é a cura emocional. Então é muito interessante, antes da sessão, você ir numa torneira, lavar as suas mãos, tirar todas as energias que tem no seu campo áurico aqui da mão, para depois você vir e aplicar nas pessoas, para você fazer a auto-aplicação. Então esse é um dos erros que a maioria dos reikianos não cometem. Então quando você ir buscar uma sessão de Reiki numa pessoa, quando você ir fazer uma sessão de Reiki, sempre pergunta para a pessoa que vai aplicar o Reiki se ela lavou as suas mãos antes de aplicar em você. Porque é muito interessante, tá, gente? A gente carrega muitas energias aqui nas nossas mãos, a gente toca em todos os objetos, e todos os objetos têm energias. Então sempre pergunta para o profissional reikiano que está aplicando o Reiki em você se ele lavou as mãos antes de aplicar, se ele foi lá na torneira de água mesmo, lavou ela. É lavar igual um médico quando vai para uma cirurgia mesmo. Eles lavam as mãos deles e deixam as mãos deles assim escorrendo a água e não toquem mais em nada. Então é muito interessante você sempre pedir para a pessoa do outro lado se ela lavou as mãos, perfeito?
Eu só me esqueci de me apresentar nesse podcast, né? Meu nome é Eduardo Scarpari Gomes, eu sou mestre em Reiki Xamânico Estelar. Então esse intuito desse podcast é uma perguntas e respostas para tirar as dúvidas das pessoas que estão nessa caminhada do Reikiano Xamânico Estelar, que estão optando por essa terapia maravilhosa. Então esse é o intuito do meu podcast, que esse podcast já é o podcast número 12 que eu já venho fazendo. Daqui para frente eu vou transmitir ele ao vivo aqui para vocês no Instagram também, tá? É o início de um projeto novo. Hoje quem entrou aqui, eu estou falando sobre os 10 erros que todos os reikianos cometem no início. Se vocês tiverem alguma pergunta aqui, é só vocês irem me perguntando, tá? Puxei do nada essa aula, essa live, esse podcast agora, do nada, eu decidi que eu ia fazer ele ao vivo e depois ele vai estar disponibilizado lá no canal do YouTube também, tá? Então vamos lá, vamos para o terceiro erro que os reikianos cometem no início da sua jornada, que é, cara, esse erro todos cometem, essa dúvida todos têm, todos me perguntam durante a formação, que é enviar reiki sem a permissão. Putz, como assim, Edu, enviar reiki sem permissão? Ou enviar reiki à distância sem permissão? Ou enviar amor incondicional para outra pessoa sem permissão, sem ela saber que você está enviando? É a mesma coisa, gente, de você entregar um presente para uma pessoa. Você simplesmente vai lá na casa dela, deixa um presente na porta e você nem avisou que você ia entregar aquilo para ela, você nem avisou que você ia entregar aquele presente para a pessoa. E ela não vai abrir a porta para receber aquele presente, porque você não avisou, você não pediu permissão para ela, então ela não vai abrir para receber. Então é o seguinte, o reiki só funciona quando a outra pessoa do outro lado aceita. O reiki à distância, por isso que eu faço as minhas publicações de reiki à distância. Eu sempre falo para as pessoas botar o seu nome e botar eu aceito o nome e o endereço onde elas moram, para elas receber essa energia. Se não tiver a permissão da outra pessoa, esquece, tá? O reiki não vai fluir. É a mesma coisa de você insistir com uma pessoa, vem cá, eu quero fazer reiki em você, é muito bom eu fazer o reiki é uma energia maravilhosa, transforma a minha vida, eu quero fazer em você, vamos. E a pessoa não acredita, e a pessoa não tem fé que aquilo vai funcionar, e a pessoa não, literalmente mesmo, ela não tem a fé que aquilo vai funcionar. E literalmente não vai funcionar, porque a pessoa vai ficar totalmente fechada para aquela energia. Então ela não vai, se você vai prometer uma cura para ela, não vai efetuar a cura, ela nem vai sentir a energia, porque ela não acredita e ela não quer receber, tá? Então fica essa dica, não envie reiki sem permissão, porque senão é tempo perdido seu e energia perdida sua, tá? Não envie reiki sem permissão, esse é um dos requisitos para todas as outras energias, tá, gente? Não envie sem permissão, perfeito? E vamos lá, quarto erro que os reikianos cometem. Cara, esse aqui olha, eu cometi, tá? Esse quarto erro aqui eu cometi. Aplicar reiki nos órgãos genitais da pessoa. É literalmente você pegar e tocar sua mão nos órgãos genitais da outra pessoa. Por que, Edu, não pode isso tocar? Por que não pode tocar lá? Porque assim, gente, ó. Pode ser que você vai tocar, a energia é muito forte e expande, e ela é muito forte e ela acaba expandindo demais aquele órgão genitais da pessoa. Pode ser que aflore demais. Por exemplo, se a pessoa está num chakra sexual, você fica aplicando, encosta nela e aplicando, pode ser que ela comece a ter um transtorno obsessivo por sexo demais, porque você acabou botando energia demais ali. O aconselhado é você aplicar o reiki ali nas regiões genitais, no mínimo 10 centímetros longe dos órgãos. 10 a 15 centímetros você aplica longe dos órgãos para não efetuar essa energia, para essa energia não for muito intensa. Principalmente essa energia do reiki xamânico estelar, que é uma energia, gente, muito forte. É uma energia inteligente, sim, muito forte, mas a gente tem que ter os nossos cuidados básicos, perfeito? Então fique muito atentos a isso. E você também, quando você está se auto-aplicando,
Perceba se você está se auto-aplicando muito, está passando muita energia para aquele teu órgão genital. Opa, então, em vez de você aplicar 5 minutos, aplique em 3 minutos ou 2 minutos. Mas daí vocês podem encostar, porque é em vocês. Então, quando é auto-aplicação, vocês podem encostar, porque vocês não estão sentindo a energia. Quando é no próximo, quando é no outro, quando é no seu cliente, no seu paciente, sempre aplicam longe, tá? Respeitam que é uma região íntima da pessoa. Então, respeita aquela região íntima da pessoa e vocês podem aplicar longe de 10 a 15 centímetros, tá? E o reiki, ele funciona da mesma maneira, você aplicando de 10 a 15 centímetros, tá? Porque o reiki, quando você aplica, você está aplicando no campo áurico da pessoa, tá? Você está aplicando na áurea da pessoa. Então, você não precisa literalmente tocar nela. Você pode fazer longe também, que vai fluir da mesma maneira a energia, perfeito? Então, esse é o quarto erro que as pessoas cometem no início da caminhada. É super normal, tá, gente? Eu cometi todos esses erros também, porque a gente está aqui no campo de batalha para aprender, tá? Se você tá com insegurança de começar, tá com medo de começar, cara, o segredo, eu vou contar um segredo para vocês antes de tomar essa água. Sabe qual é o segredo? É você ir fazendo. Vai fazendo que você vai melhorando durante a sua caminhada, que você vai percebendo os insights onde você pode melhorar. E conforme você vai fazendo, você vai pegando mais experiência e mais confiança na autoaplicação ou na aplicação das pessoas, em outras pessoas, tá? Então, o segredo é ir fazendo mesmo. E sempre, lembrando, sempre fazendo nas pessoas que querem receber essa energia. Nas pessoas que te procuram, que querem receber essas energias. Nunca insiste, nunca fica insistindo para a pessoa, eu quero fazer reiki, vamos fazer reiki. Não insiste, gente, não insiste, tá? É a pior burrada que um reikiano faz, é insistir em passar essa energia para o outro, perfeito? Então, observe muito isso. Pega esse insight, pega essa dica, tá? Façam em pessoas que querem a mudança, em pessoas que acreditam e pessoas que têm fé. E outra coisa interessante também, não fazem em pessoas curiosas. Pessoas curiosas é da mesma maneira. Se a pessoa está te procurando só por curiosidade, se ela estiver fechada, só duvidando da tua capacidade, ou duvidando se aquilo funciona ou não, não faz. Não faz em outra pessoa que é melhor, não perca seu tempo e não perca a sua energia, tá? É uma dica que eu deixo que já aconteceu na minha caminhada, tá? Muitas pessoas me procuraram só de curiosidade, só para saber como funciona, mas não adianta, não vai funcionar, tá? Literalmente não vai funcionar. Se a pessoa não acredita, não vai funcionar, perfeito? Vou contar até um caso aqui para vocês, que eu cometi no meu início da minha caminhada também. Eu trabalho aqui numa cerâmica também e um dia um funcionário se machucou. Bateu com a barriga no ferro e se machucou. Aí ele foi lá e eu falei pra ele ficar deitado no sofá e tal, respirando, relaxando, que a dor ia passar. Aí do nada, vou fazer um reiki nele. Eu fui lá inventar fazer um reiki, mas eu não falei que era reiki, eu não pedi permissão que era reiki. E vocês acham que funcionou? Não funcionou nada, porque eu não pedi a permissão, eu não falei que era reiki, eu não falei que eu estava fazendo, então não funcionou, foi perca de tempo minha. Agora, se eu fizesse diferente, eu avisasse para aquela pessoa que ele ia estar recebendo a energia do reiki, explicasse o que era o reiki para a pessoa e ela acreditasse, ia fluir muito mais fácil e ia acabar amenizando aquela dor da pessoa. Perfeito? Então fica essa dica aí para vocês. Já entrando no quinto erro, cara, esse erro, as pessoas saem da formação, acham que vão curar todo mundo. Vão curar, eu tenho o dom de cura. É que não prometer a cura. Esse é um dos erros, não prometer a cura. Por quê? Gente, é o seguinte, o reiki, ele não cura, tá? Não cura mesmo. O que ele faz? Ele te traz a prevenção para a doença. Ele vai prevenir você para as doenças. Por que ele vai prevenir você para a doença? Porque quando você se auto-aplica,
você está alinhando os seus 7 chakras. Quando você está alinhando os seus 7 chakras, você está trazendo o equilíbrio emocional para você. Porque quando a gente está com as nossas emoções equilibradas, quando a gente está com as nossas energias altas, nosso sistema imunológico também está alto. Então, conforme você vai se auto-aplicando, você vai mantendo as suas emoções equilibradas, mantendo a sua energia alta, mantendo o seu sistema imunológico alto. Vocês acham que vocês vão atrair doença? Não vão atrair doença, porque vocês estão se auto-aplicando. Vocês estão se auto-aplicando, vocês estão trazendo a prevenção para vocês, vocês estão trazendo a consciência das emoções que vocês estão vivendo no momento, vocês estão transmutando aquelas emoções. Então não vai vir nenhuma doença. Ali que vem a prevenção, perfeito? O reiki ele te traz a prevenção para as doenças. Porque quando você já está com uma doença, é porque o teu emocional já está um lixo. O teu emocional já está um lixo, literalmente. Sua emoção está um lixo, aí você acaba entrando na mesma frequência da doença e acaba trazendo a doença para o seu corpo. E toda doença é por causa de uma desordem no seu corpo. Hoje o que está acontecendo no nosso ambiente, só vou dar um exemplo para vocês. O que está acontecendo hoje, com essa pandemia que está rolando, é o seguinte. Ele ataca aonde essa pandemia que está rolando? Ataca no nosso cardíaco. No nosso coração está atacando. Por que está atacando no nosso coração? Porque, gente, vocês podem perceber, para essas pessoas que já pegaram, perguntam para elas como estava a questão do perdão, como estava a questão da aceitação. Perguntam para as pessoas de amor próprio, perguntas de rancor, se estava guardando muito rancor, muito arrependimento. Porque todos esses sentimentos que eu falei para vocês está ligado ao nosso cardíaco. E conforme a gente vai guardando isso dentro de nós, o que vai acontecer lá na frente? Vai manifestar uma doença aqui no nosso cardíaco, que está ligado ao nosso pulmão, nosso sistema respiratório. Então, quando você vai deixando isso se aflorar, deixando isso guardado, o seu corpo acaba manifestando uma dor, manifestando uma doença. Porque você está deixando aquilo dentro de você. Tem que soltar, tem que tirar para fora. Perdoa quem tem que perdoar, se auto-aplica, busca reiki, busca sessão, limpa essas emoções, que aí você vai ter uma saúde plena. Mas agora, se você não quer uma saúde plena, você prefere guardar esse arrependimento, guardar esse rancor, aí é a escolha sua, é a escolha da pessoa. Então, quando a pessoa tá, com essas emoções guardadas e ela te procura, eu quero a sua ajuda, faz o reiki em mim, pum, aí sim vai liberar. Aí sim vai liberar todas aquelas emoções e automaticamente, conforme a caminhada dela, ela vai se prevenir das doenças e automaticamente ela vai ter a sua própria cura, porque ela optou em procurar um reikiano, procurar uma ajuda e liberar essas emoções. Perfeito, gente? Então, esse era o 5º erro que as pessoas cometem no início da caminhada, que é prometer a cura. Vem aqui que eu vou te curar. Não, gente, vamos com calma, pezinho no chão, etapa por etapa, tá? Vamos etapa por etapa, primeiro vamos prevenir, vamos equilibrar essas emoções, para depois, lá na frente, você falar algo sobre cura, perfeito? O 7º erro que as pessoas cometem no início, que olha só, eu também já fiz isso, tá? Que é ir para uma sessão de reiki com relógio, com pulseiras, com anéis e com cintos. Por quê, gente? Porque tudo isso é metal, é ferro, é ouro e tudo é energia. Então quando você vai com esses acessórios, eles acabam roubando essas energias. Eles acabam canalizando essas energias, acabam não canalizando pro seu paciente. Essa energia, ele acaba puxando essas energias para os metais. Então a energia que é para o paciente não vai, porque acaba vindo para esses metais. Então é muito aconselhado vocês retirar todos os metais e você ir bem natural mesmo. Se você preferir, pode ir de roupa branca sem problema algum, mas não tem nenhum requisito, tá? Eu devo usar roupa branca para aplicar reiki, eu devo usar roupa preta, eu devo usar roupa verde. Usa a roupa que você se sente melhor.
Usa a roupa que você se enquadra melhor, tá? Não tem um requisito de usar branco e tal. Ah, mas eu vejo muitos reikianos usando branco. Pode usar branco também, sem problema algum. Mas vai de cada pessoa, tá? Mas pega essa dica, não vá para uma sessão de reiki com relógios, anéis e determinados outros acessórios, tá? Evite ir com esses acessórios numa sessão de reiki, perfeito? E o 8º erro que as pessoas cometem é o seguinte, gente. O 8º erro que as pessoas cometem é o seguinte: não harmonizar o ambiente, tá? Como assim, Edu, não harmonizar o ambiente? Que é o seguinte, gente. Quando um paciente chega na sua sala, e o ambiente não está com um cheirinho legal, o ambiente não está agradável, será que essa sessão vai ficar boa? Não vai ficar boa. Se não harmonizar o ambiente, não vai ficar boa. Então o que você pode fazer para harmonizar o ambiente? Você pode aplicar os símbolos do Reiki Xamânico Estelar ou do Reiki Usui a cada ponta da sala. Vocês podem aplicar cada símbolo em todas as pontas das salas, tá? Por que aplicar nas pontas da sala, Edu? Porque é o seguinte, gente, nas pontas da sala, bem nas pontinhas da sala aqui, nos quadrados da sala, agora fugiu o nome da cabeça, mas ali nas pontas da sala, vocês podem perceber que quando você não limpa, começa a criar paranha de aranha. Então nas pontas das nossas casas, nossa sala, fica muita energia parada ali nas pontas. Fica muita energia densa parada nas pontas da sala. Aí quando você chega na sala, você começa a aplicar o reiki na sala inteira, você se auto-aplica, você liga o incenso, você pega as essências, aqui está a essência dos 4 elementos, aplica, liga o difusor, liga um Paulo Santo. E quando o cliente entra na sua sala e sente aquele cheiro legal, sente aquela energia alta já, gente, já é um baita caminho andado. Tem pessoas que só entrando na sua própria sala já tem uma transformação. Só entrando dentro da sala, sentindo o cheiro, ou deitando na maca, já a sessão para ela já está 100%. Então tudo isso é você harmonizar o seu ambiente. Então se você tem uma agenda lotada, harmoniza, chega uma hora antes para fazer todos os procedimentos, aplicar na sala inteira, ligar o seu incenso, botar as suas essências e deixar a sala linda e perfeita. Então essa é uma dica muito interessante para você fazer, tá? Para você fazer na sua sala de atendimento, para não cometer esse erro de não harmonizar o ambiente. Perfeito? Então vamos lá. Vamos para... Eu acho que eu pulei uma aqui. Eu pulei uma. O erro que eles cometem é o seguinte. Eu pulei uma, gente. Eu vou voltar aqui. É de não manter o local limpo e organizado. Perfeito? Eu já falei muito disso, que o ambiente que a gente vive é o reflexo do nosso interior. Agora, se o teu paciente chega dentro da sala, tua sala está totalmente desorganizada, tá um lixo tua sala, tá nada em ordem. Como é que ele vai se deparar quando ele chegar ali? Ah, essa pessoa não é organizada, essa pessoa não está bem com ela. É isso que o inconsciente da outra pessoa vai começar a entender. Nossa, eu não me senti bem nessa desorganização. Então sempre mantém a sua sala limpa, brilhando e bem organizadinha, tá? Sempre mantém certinho a sala, perfeito? E a nona dica, o nono erro que os reikianos cometem é de não pedir permissão para Deus, o Criador de tudo que é. Não pedir permissão para os mentores que se acompanham. Então, é muito interessante, antes de você começar a sessão de Reiki, você pedir permissão para Deus. Criador de tudo que é, peço permissão, peço a sua energia infinita em abundância para eu aplicar o Reiki nesse momento em tal pessoa. Peço permissão também aos meus mentores que estão aqui do meu lado, que me auxiliam,
que me ajude na minha intuição, que ajude a harmonizar os chakras dessa pessoa. Peço permissão também aos meus animais de poder. Então é muito interessante você pedir permissão de toda a egrégora que tem com você. Perfeito? Então peçam essa permissão, peça a permissão para Deus, honra o Deus, Criador de tudo que é, porque o Deus está dentro de você, tá? Ele está dentro de você. Só chama Ele, pede a energia dele para vocês fazer a aplicação nas pessoas. E também funciona para vocês se auto-aplicar também, tá? Antes de vocês começar a auto-aplicação, peça permissão para o Criador de tudo que é, te mostrar as clarezas, te mostrar todas as suas crenças que te limitam, te mostrar os caminhos, te mostrar as oportunidades. Então peçam, tá? Lembram mesmo de vocês pedir permissão para o Criador de tudo que é. É muito interessante, tá, gente? Então pede permissão, perfeito? Outra aqui. Cara, essa 10ª aqui eu cometi bastante também durante a minha caminhada. Cara, todos esses erros aqui que eu botei aqui pra vocês foi porque eu cometi também durante a minha caminhada de reikiano xamã estelar, tá? Então, por isso eu tô aqui falando pra vocês, prevenindo que vocês não cometam esses erros, tá? Esse erro foi o seguinte, de não fazer a limpeza da aura da pessoa. Então, a maioria dos reikianos cometem esse erro, tá? Que é o seguinte, a pessoa está ali na maca, deitadinha, bonitinha, e os reikianos já começam a fazer a aplicação de reiki. Não, gente. Primeiro a gente tem que fazer o quê? A gente tem que limpar, deixa eu pegar o índio aqui como exemplo. Tá aqui deitadinho, bonitinho, paciente. O que a gente tem que fazer? Tá aqui bonitinho, aqui. Com as mãos em conchinhas, vocês fazem a limpeza do campo áurico da pessoa. Fazem essa limpeza assim. Simplesmente fazem ela, limpam aquela energia que está ali, já começa a harmonizar, já começa a sessão limpando. Ou você também, se optar, se você tem um maracá, você pode passar o maracá ao redor da pessoa para limpar o campo áurico dela, tá? Então é bem simples a limpeza. A maioria dos reikianos no início esquecem de fazer isso. Isso é um dos erros, tá? Ah, Edu, eu não faço isso, e agora? Não te preocupa, tá? Nada acontece por acaso. Então, se pegou essa dica, na próxima vez você já melhora fazendo isso, tá? Lembra sempre disso, perfeito? Outra coisa interessante, deixa eu ver aqui, se eu anotei. Tá, beleza. Outra coisa interessante é não limpar Outro erro que eles cometem é não limpar o campo quando se termina uma sessão. Putz, como assim, Edu? Não limpar o campo quando termina a sessão? Por exemplo, você tem a agenda cheia, você terminou de aplicar o reiki na pessoa, tá ali a pessoa, você terminou, tá ali, e você já se despede dela, já conversa com ela e já entra outra pessoa. E você não limpou a sua sala, não limpou o campo, o que vai acontecer? Toda aquela energia que estava ali vai acabar se misturando com a outra energia que vai entrar a pessoa junto. Então, gente, faz o seguinte, terminou a sessão, 5 minutos, limpa a tua sala. Quem é reikiano xamã estelar, é só aplicar o Merkaba quadrante que ele abre um portal de limpeza que vai dar direto conexão com o Criador de tudo que é. Então é só abrir esse Merkaba quadrante, limpar todas as salas, zerar o que tem ali mesmo, deixar ela totalmente limpa para você receber o próximo paciente, para você receber o próximo cliente. Então é só você fazer a aplicação do Merkaba quadrante que abre o portal e envia para o Criador de tudo que é aquela energia. Quem é reikiano Uzui também tem uma técnica que é visualizar um buraco para a terra e você abrir esse buraco e você limpar as energias tudo para aquele buraco. E outra coisa interessante é você visualizar uma frigideira e você colocar todas aquelas energias, limpando todas aquelas energias numa frigideira, que depois essa frigideira você vai visualizar o fogo nela queimando toda essa energia e transmutando. Então essa é uma das dicas para vocês, quando terminar a sessão, você limpar o campo, você limpar o campo áurico, você limpar a sua sala. E outra coisa também, quando você termina a sessão, quem é reikiano xamã estelar, eu faço o seguinte, terminou a sessão, eu faço assim com as minhas mãos e
e sopro com ar. Puxo o elemento ar com sopro. Que isso é uma âncora que eu tenho, quando eu terminei minha sessão, que eu, para finalizar o reiki, para fechar o reiki, eu sopro. Pronto, terminei. É assim que eu faço quando eu termino uma sessão de reiki. Numa auto-aplicação e também quando eu aplico nas outras pessoas. Perfeito? Então, eu falei que era 10 erros, tá? Mas tem 6 erros a mais agora aqui que eu mapeei para vocês. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Tem mais 6 aqui. Então, o próximo é que a maioria dos reikianos no início cometem, tá? Cara, esse eu bato muito na tecla na formação. Eu bato muito na tecla. Que é qual? De não concluir os 21 dias. Gente, quem faz a formação, eu peço muito, conclua os 21 dias de autoaplicação. Concluam. Por quê? Se não concluir os 21 dias de autoaplicação, cara, como é que você vai querer aplicar o reiki na outra pessoa se você não se auto-aplicou, se você não sentiu na pele o que é o reiki xamânico, sei lá, ou qualquer outro tipo de reiki, se você não sentiu na pele? Porque você tem que passar pela sua catarse primeiro. Você tem que passar pelos seus insights primeiro. A auto-aplicação serve muito para você limpar o seu canal. Você limpar você mesmo. Para depois você começar a aplicar o reiki nas outras pessoas. Aí cometem um erro do quê? De não se auto-aplicar durante 21 dias. Beleza, não se auto-aplicou. Aí pega e já chama a pessoa para fazer uma sessão. Aí tu faz uma sessão, aconteceu várias coisas na sessão e você vai saber a devolutiva? Não vai saber dar a devolutiva, porque você não sentiu na pele. Você não vai conseguir dar a devolutiva para outra pessoa. Primeiro é você. Primeiro é você. O primeiro passo é você se auto-aplicar. Você mesmo, tá? E depois você aplicar nas pessoas. Então é muito interessante você fazer o processo de auto-aplicação durante 21 dias. Eu sempre falo na formação que o processo de auto-aplicação durante 21 dias é tão mais importante do que a teoria em si, tá? Porque é na pele que você vai sentir. É na auto-aplicação que vai vir as dúvidas. É na auto-aplicação que você vai ter os insights. Então é muito interessante você fazer a auto-aplicação primeiro, durante 21 dias. Tá? É você, tratar você primeiro. Eu sempre conto uma história, uma analogia, explicando sobre o nosso canal, sobre manter o nosso canal limpo. Como assim manter o nosso canal limpo, Edu? Que é o seguinte, vamos lá. Imaginem que o universo é uma caixa d'água. Se você tem uma caixa d'água em casa, o universo é uma caixa d'água, tá? O universo é uma caixa d'água. O encanamento dessa caixa d'água somos nós. O encanamento é nosso, tá? A caixa d'água está lá em abundante em água. E a água da caixa d'água sai e corre no encanamento. E as torneiras da nossa casa são as nossas mãos, tá? São as nossas mãos. Então vamos lá. Se o encanamento está com limo, está sujo, a água da caixa d'água está limpa. Mas o encanamento está sujo, está com limo, o que vai sair quando você abrir a torneira? Vai sair uma água atordoada, vai sair uma água terrível. Beleza? Então é a mesma coisa nós. Quando a gente não faz essa auto-aplicação durante 21 dias, que é para limpar o nosso canal, porque é para a gente ter autoconsciência, quando a gente não faz essa auto-aplicação durante 21 dias, o que vai acontecer? O nosso canal vai estar sujo. E quando a gente for aplicar o reiki nas outras pessoas, a gente vai acabar aplicando aquela energia de limo, aquela energia suja. Porque a energia do universo vem, passa pelo nosso canal e sai pelas nossas mãos. Então, se você não manter o seu canal limpo, você vai acabar passando aquela energia densa de você para outra pessoa. Você acaba passando para ela. E em vez de ajudar a outra pessoa, você vai estar atrasando o processo dela. Você vai estar atrapalhando, retrocedendo o processo dela. Então, é muito interessante nós, terapeutas, se cuidar primeiro. Nós olhar para dentro de nós primeiro, se cuidar primeiro, para depois tratar a outra pessoa. Como tu quer tratar a outra pessoa se você mesmo não se cuida, você mesmo não se auto-aplicou durante 21 dias? Como você já quer dar um passo a seguinte?
Outra coisa interessante também que eu falo sempre, que é o seguinte, a formação do Reiki Xamânico Estelar, eu puxo uma analogia que é o seguinte, na formação eu ensino vocês a como gatinhar. É igual vocês lá na infância, quando vocês começaram a gatinhar, seus pais ensinaram vocês como a gatinhar. Perfeito? Seus pais ensinaram vocês como a gatinhar. E na formação eu ensino vocês como gatinhar. Depois que vocês pegam essa teoria, vocês levam para a prática e começam a praticar. Começam a gatinhar por si próprio. Começam a fazer isso. E quando vocês vão começar a fazer a sessão de Reiki, vocês começam a caminhar. Vocês começam a aprender a caminhar. E começam a ensinar as outras pessoas a como gatinhar. Vocês começam a ensinar as pessoas a como gatinhar. Então aí que entra o detalhe de 21 dias. Como é que vocês vão ensinar as outras pessoas a gatinhar? Como é que vocês vão ensinar as outras pessoas a gatinhar se vocês não passaram pelo processo de gatinhar? Entenderam? Vocês têm que primeiro aprender a gatinhar para depois ensinar as outras pessoas a gatinhar. É a mesma coisa a auto-aplicação durante 21 dias. Vocês têm que se auto-aplicar durante 21 dias, sentir na pele, para depois ir para o próximo passo. Cara, 21 dias, meu. É 7 com 7, 14, é 3 semanas. É 3 semanas só, vocês se auto-aplicando para depois vocês passar, fazer a sessão das outras pessoas. Então não pulem esse processo. Esse processo é um dos processos mais importantes que tem de um reikiano, que é a auto-aplicação. A auto-aplicação expande a consciência, abre novas oportunidades, abre novas soluções para você. Então é o primeiro passo muito importante para o reikiano xamânico estelar. O outro erro, a hora que terminar o podcast aqui eu vou revisar todos os erros, tá? O outro erro é o seguinte, de não acreditar na energia. Quando eu fiz a minha primeira formação de Reiki, eu fiz o Uzui, a primeira formação do Reiki Uzui, eu não acreditava na energia da gente. Cara, se o reikiano não acreditar na energia, como é que ela vai fluir? Como é que você vai fazer na outra pessoa? Primeiro passo é você acreditar na energia. Você acreditar mesmo, você tem fé que funciona mesmo. Porque se você não acreditar, o que vai acontecer? Vai começar a bater a insegurança em você. Aí você não faz nada. Você não faz nem auto-aplicação e você não faz nem sessão nas outras pessoas. E você acabou jogando dinheiro fora. Perfeito? Então o primeiro passo é você acreditar na energia. Literalmente acreditar, tá? E outro erro que os reikianos xamânicos cometem, que é o seguinte, é esquecer de usar a energia xamânica durante a auto-aplicação e durante a sessão de Reiki. Que energia xamânica, Edu? Cara, é a energia dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo. Meu, eu já fiz um podcast específico falando sobre os 4 elementos, de como usar os 4 elementos, meu. Usem a energia dos 4 elementos na auto-aplicação. Usem junto com você. Aqui eu estou usando a água. O sopro, eu estou usando o ar. Acenda uma vela, você está utilizando o fogo. Traga uma planta para sua sala. Ali atrás tem uma planta. Você está utilizando o elemento terra. Você está trazendo a energia dos 4 elementos. Utilizem os animais de poder. Aqui eu estou utilizando o animal de poder, o pavão, o urso está comigo. Então utilizem toda essa energia dos animais de poder, toda essa energia da natureza, da nossa mãe terra. Utilizem junto com você. A maioria dos reikianos xamânicos esquecem de usar essa energia na natureza, que é uma energia abundante. Perfeito? O penúltimo erro qual é? De não perguntar para o cliente pós a sessão se está tudo certo. Pergunte para o cliente, está tudo certo? Está tudo bem? Como você está? O que você sentiu? Pergunte, se importe com ele. Deixe ele se sentir útil. Pergunte para ele como ele está. Porque ele vai dar uma devolutiva para você. E com essa devolutiva você pode ajudar a pessoa. Então simplesmente pós ação pergunte para ele como ele está, se ele está se sentindo bem,
se ele está com mal-estar, se ele está tonto, se ele não está legal ainda, se ele está meio avoado. Porque se ele estiver meio avoado, você pode voltar e aplicar o elemento terra para enraizar ele, para trazer ele mais para aqui e agora. Você pode ligar um Paulo Santo para trazer ele para aqui e agora. Então você pode fazer isso. Perfeito? Então sempre pergunte para a pessoa após a sessão como ela está. E você também faz, no final da sua autoaplicação, faça a autorreflexão de como você está naquele momento, o que você está sentindo, que soluções você começou a enxergar, que oportunidades que você começou a enxergar, que crença que você identificou, qual chakra estava bloqueado seu na autoaplicação, qual chakra que você sentiu que a energia não fluiu. Então faça essa auto-reflexão também quando você termina a sua auto-aplicação. Perfeito? E agora, o último erro que eles cometem, que é um dos principais, é de não perguntar para o cliente se pode tocar nele. Antes de começar a sessão, gente, pergunte para o cliente ou o paciente: e eu posso lhe tocar? Posso lhe tocar aqui no coronário? Explique para ele uma base dos 7 chakras, explique para ele onde você vai tocar nele. Eu vou tocar aqui na sua cabeça, na sua pineal, aqui na sua testa, no seu laringe, aqui no cardíaco, eu vou fazer de longe. Aí depois no plexo solar eu vou te tocar, nos seus órgãos genitais eu vou fazer longe também, eu vou te respeitar. E depois eu vou tocar nos seus pés. E pode ser que eu toque no seu joelho, pode ser que eu volte e toque na sua barriga de novo. Mas fale para a pessoa, pergunte para ela: posso lhe tocar durante a sessão? Se a pessoa dizer que sim, você faz, perfeito? Se ela dizer que não, faz só no campo áurico, que funciona da mesma maneira, tá? Porque os nossos chakras estão localizados no nosso campo áurico, os chakras são muito espirituais. Então quando você está aplicando aqui na aura da pessoa, igual aqui, você pode aplicar assim. Você pode se auto-aplicar que você vai sentir a mesma energia quando você está aplicando de longe, perfeito? Então sempre pergunta para a pessoa se pode tocar ou não, perfeito, gente? Tá, agora eu vou revisar aqui para vocês que eu falei 16 erros que os reikianos cometem no início da sua jornada. Vou revisar aqui para vocês, tá? Quem entrou agora por último, perfeito? O primeiro erro que eu falei foi não se auto-aplicar antes da sessão. Sempre manter o canal limpo, tá? Principalmente no plexo solar e no cardíaco, tá? Se auto-aplica ali. O segundo foi não lavar as mãos antes e depois da sessão. Então sempre lava as mãos, vai até uma pia, lava suas mãos. O terceiro foi o seguinte. Enviar reiki sem permissão. Nunca envia reiki sem permissão, certo? O quarto foi aplicar reiki nos órgãos genitais. Não aplique reiki nos órgãos genitais. Sempre apliquem de 10 a 15 centímetros longe dos órgãos genitais, perfeito? O quinto erro foi que os reikianos prometem a cura. Não vamos prometer a cura. O reiki ele traz a prevenção de todas as doenças, perfeito? O sexto erro que os reikianos cometem é de não manter o local limpo e nem manter o local organizado. Então mantenha a sua sala organizada. Porque a sua sala, a sua casa, o seu carro é o reflexo do seu interior. Se está totalmente desorganizado, é porque o seu interior está desorganizado também. Certo? Outra coisa, o sétimo é de não retirar relógios, pulseiras, anéis e cintos. Qualquer coisa metálica, de não tirar, esse é um erro também. Então tire tudo que é metal de você quando vai aplicar o reiki em outras pessoas. O oitavo foi de não harmonizar o ambiente. Então sempre deixe seu ambiente com incenso ligado, com difusor ligado, aplique os símbolos em cada ponta da sua sala, deixe ele aqui, mas tinindo, tá? Deixe ele no talo de energia,
de energia do amor, perfeito? O nono foi não pedir permissão para Deus, Criador de tudo que é, para os seus mentores. Sempre pede permissão para Deus, Criador de tudo que é. Peça permissão para você, peça auxílio de você, para os seus mentores, para os seus animais de poder, tá? O 10º erro foi não fazer a limpeza do campo áurico, tá? Sempre faça a limpeza do campo áurico da pessoa. O 11º erro foi não limpar o campo quando terminar a sessão. Então, sempre limpe o campo quando vocês vão terminar a sessão, perfeito? O 12 foi não concluir os processos de autoaplicação durante 21 dias. Então, faça a autoaplicação durante 21 dias, perfeito? O 13 erro foi não acreditar na energia, tá? Não acreditar na energia. Então, acredite na energia. O primeiro passo é você acreditar na energia. O 14º erro foi esquecer de usar a energia xamânica, a energia dos 4 elementos, animais de poder. O 15º erro que os reikianos cometem é não perguntar para o cliente se está tudo bem, como ele está, como ele passou na sessão, o que ele sentiu. Então pergunte para a pessoa como ela está, após vocês terminar a sessão de reiki. O 16º erro é o seguinte: não perguntar para o cliente se pode tocar nele. Perfeito? Então esse foi 16 erros que os reikianos cometem no início da caminhada de reikianos xamânico e estrelar. Então aqui já passei 16 erros para vocês anotar, para quando vocês começarem a virar um reikiano xamânico estelar, você já tem isso, ó, já aqui na ponta da língua, e vocês já estão com uma caminhada muito mais rápido, vocês já estão com conhecimento muito mais rápido, então vocês vão atingir o nível de segurança, o nível de confiança muito mais rápido quando vocês já pegam esses 16 erros que os reikianos cometem, vocês não vão cometer esses 16 erros, perfeito? Então esse é o meu podcast de hoje, que pela primeira vez estou fazendo ao vivo e gravado ao vivo aqui no Instagram. Ele vai ficar gravado lá no YouTube também, perfeito, gente? Só vou aumentar a musiquinha aqui pra gente terminar o nosso podcast, onde eu agradeço a cada um que participou aqui comigo. Agradeço a uma energia do meu cocar, do meu animal de poder, o Pavão. Agradeço fortemente meu cameraman aqui e ao criador de tudo que é. Foi incrível esse podcast e vai ter mais dele toda terça-feira, gente. Então, um grande arro do Edu. E a galera que tá me assistindo lá no YouTube, deixa o seu like aqui. Se não é inscrito, se inscreve no meu canal. E um grande arro e até logo!